segundo ano. Bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula online de História. Nós estamos agora num novo mês. Ontem começou o 6º mês do ano, que é junho. Estão próximas as festas juninas. E agora, nesta quarta-feira, dia 2 de junho, nós começaremos as nossas aulas online com esta disciplina. Portanto, eu já peço que você providencie o seu livrinho de história, pegue-o. Nós teremos assuntos novos aqui. Nós estudaremos sobre moradias no campo e na cidade e também moradias de outros povos. E eu vou pedir também que vocês peguem, além do livro de história, a agenda e vocês vão abrir. Agora não estamos mais no mês de maio, agora é o mês de junho. E o mês de junho ele está assim, as bordas dele agora são da cor rosa. O mês de maio era laranjado, laranja claro, agora as bordas são rosa, certo? Então você vai abrir aqui, dia 2 de junho, você vai anotar a atividade de casa. Anotem! História, página 72,73, certo? Ponto e vírgula. Anotem primeiramente a agenda de história e na aula de matemática eu vou informar para vocês qual será a atividade de casa, certo? Então, por enquanto, anotem apenas a de história. Muito bem, a agenda anotada. Na próxima aula vocês anotam a continuação dela, ok? Então vamos para o livrinho de história. Na semana anterior às provas, vocês viram um assunto de história que se encontra na página, deixa eu ver aqui, o número foi a 60 e 61, onde nós falamos sobre e se eu fosse você? Conversamos sobre pessoas que têm necessidades especiais e elas podem também se comunicar conosco, que somos ouvintes, que enxergamos através de alguns sinais. Nós explicamos também que se as pessoas têm essas diferenças, nós devemos tratá-la como igual. Todos eles merecem respeito e podem também se divertir junto com você. Não importa se uma pessoa tem essa ou aquela crença ou condição social, não importa se a menina quer jogar bolinha de gude ou até mesmo futebol com os meninos. Não importa se a cor da pele de uma pessoa é mais clara ou mais escura que a outra. Todos temos diferenças e são essas diferenças que fazem com que o mundo seja cada vez mais legal de se viver, desde que haja sempre respeito. Nós vimos também na outra aula anterior, falando sobre a criança e sua moradia. Nós vimos que as moradias, elas são diferentes dependendo da sua época e também do tipo de material que é colocado, que é usado para a construção delas. Por exemplo, nós vimos que os esquimós, eles moram em casas de gelo que se chamam, como quem lembra o nome? Se chama iglu. É a casinha onde os esquimós moram, o iglu. Onde é que moram os indígenas? Quem lembra das aulas de história, das aulas de datas comemorativas? Quem está lembrado? Os indígenas moram nas ocas, isso, eles moram nas ocas, que são feitas com cipó, com palhas, para poder cobrir as suas casas. Existem também as casas de alvenaria, Essa casa de alvenaria são as nossas casas comuns, que são feitas com tijolo, cimento, areia. São utilizados também madeiras e telhas, portas e janelas e outros materiais para compor a construção dessa casa. As casas de alvenaria são as mais comuns. Tem também um outro tipo de moradia que se chama prédio, ou também conhecido como edifício. E esses prédios, eles são divididos em apartamentos que ficam uma casa em cima da outra e
tem um condomínio onde essas pessoas moram. É um prédio, é um outro tipo de moradia. Já outro tipo de moradia também é chamado de palafita. São regiões mais pobres, onde as pessoas utilizam pedaços de tábuas, papelão ou outro material, plásticos também, para poder construir suas casas. E infelizmente essas pessoas não têm recursos financeiros que elas possam comprar o material de construção e construir suas casas. E infelizmente elas acabam passando por esse tipo de situação que é bem difícil, especialmente quando chove. Alguns modelos, alguns exemplos de casas são esses aqui, certo? E no passado, os homens que moravam nas cavernas, a caverna também é um tipo de moradia, embora antigo. É muito raro você encontrar hoje em dia uma pessoa que mora em uma caverna ou que viva totalmente isolado da cidade. É muito difícil, mas pode sim acontecer de uma pessoa morar distante da sua cidade. E nós vimos que casas antigas e casas mais atuais, elas têm materiais diferentes. As casas mais atuais, elas são projetadas por arquitetos e engenheiros que fazem a construção com móveis mais modernos, com a fachada da casa mais moderna, toda iluminada. Fica bem bonito o projeto quando ele fica concluído e depois que a casa estiver pronta. E as moradias em geral, elas têm muitos materiais que são utilizados para as suas construções. E na nossa aula de hoje nós continuaremos a falar sobre moradias, só que moradias de outros povos. Algumas que estão aqui nós vamos conversar sobre elas. Acompanhe a leitura comigo na página 68, abra seu livrinho de história, página 68, onde nós vamos falar sobre moradias de outros povos. O modelo de nossa casa depende muito do lugar onde moramos. Todas as pessoas têm direito à moradia. Lembram da aula de ética onde nós falamos sobre direito da criança? São vários direitos. A moradia é um dos exemplos de um dos direitos que todas as crianças têm. O primeiro exemplo, que é esse daqui, está mostrando no livro. A oca é a moradia dos povos indígenas. Ela é ampla e arredondada e nela podem morar várias famílias. A oca ela não é pequenininha não, ela é muito grande, que cabem várias famílias dentro dela. É feita com troncos e galhos de árvores, cipós e capim. Os indígenas retiram da natureza esses materiais para construir suas casas, que são chamadas de ocas. Já o iglu, que é essa daqui, o iglu. Os esquimós moram em regiões geladas. Suas moradias são feitas de gelo e são chamadas de iglus. Esse iglu que mostra aqui a foto do livro, ele é todo feito de gelo, mas precisa ser feito de gelo porque toda aquela região só tem gelo. É uma região extremamente fria e essas pessoas que moram aqui, elas constroem com o mesmo material. Mesmo que seja feita de gelo, mas eles conseguem se manter aquecidos dentro dessa casinha, certo? Já um outro tipo de moradia que eu não coloquei o nome aqui, mas os reis, príncipes e princesas vivem em enormes construções com torres, os chamados castelos. É muito comum nós assistirmos em desenhos animados aquelas grandes construções que são bem antigas, chamadas de castelos. Os castelos geralmente são feitos com pedras. Também alguns podem utilizar outro material como o concreto, depende muito da época que esse castelo foi construído. Na cidade de Garanhuns, aqui no interior de Pernambuco, no Agreste, tem um castelo lá e que essa pessoa, o João Capão, que ele passou muito tempo para construir esse castelo. Ele não é um castelo antigo como nos séculos passados, século XVII, século XVIII, século XIX. Não é. Não é como aquele material que era feito de pedra. O dele era feito com outros tipos de tijolo feitos com o barro, certo? Mas os castelos, no geral, eles são feitos com pedras. Demoraram muito tempo para serem construídos, pois são enormes construções. E quem mora nos castelos são os reis, príncipes e princesas.
especialmente na Europa. Se você visitar ou se você já foi lá na Europa, em algumas regiões, algumas cidades, é comum você encontrar castelos lá. Por exemplo, na Inglaterra, na Escócia e outras regiões, como Portugal, por exemplo, você poderá encontrar castelos lá. É só fazer uma pesquisa lá na internet que você encontrará quais são as regiões onde até hoje existem os castelos. É outro tipo de moradia. Eu não coloquei aqui, mas você já sabe que o castelo também é um tipo de moradia e ele é construído com pedra. Os árabes vivem no deserto, estão sempre mudando de lugar por não encontrar água nem material para suas construções. A única solução é viver em tendas. Os árabes, eles constroem suas casas com o formato de tendas. Na Mongólia, os povos nômades fazem suas casas com feltro grosso, que é um tecido. Assim fica mais fácil para montar e desmontar e mudarem de um lugar para outro. As pessoas que moram no deserto, esses aqui na região da Mongólia, se eles tivessem uma casa feita, por exemplo, como a nossa de tijolo, como é que eles iriam transportar de um lugar para outro a casa deles? Por isso que eles vivem em tendas feitas com feltro grosso, feitas com tecido. E eles vão desmontar aquele acampamento e se mudar para uma outra região em busca de água e alimentos. No Egito Antigo, as moradias eram feitas com barro. As casas tinham a forma de um retângulo com um pátio e escadas. O telhado era sustentado pelo caule das palmeiras. No Egito Antigo, as casas não eram feitas de pedra, mas sim de barro. Tinha um cipó no meio que sustentava o telhado. E é um outro tipo de moradia também, que são essas casas feitas com barro. Existe um outro modelo que se chama casa de taipa. Você já deve ter escutado esse nome, mas caso você não tenha ouvido, a casa de taipa é uma casa feita também com galhos e ela é toda coberta com barro. Regiões como no sertão aqui do nosso estado e de outras regiões quentes, as pessoas constroem suas casas com o material que está lá disponível. São também regiões mais pobres e a casa de taipa tem um perigo que pode se esconder nela, que é um inseto que pode transmitir doenças. Vocês vão estudar mais para frente um pouco sobre a doença de Chagas, que é uma doença causada por um mosquitinho, por um insetinho, que ele pode picar e essa pessoa poderá ficar doente. A casa de taipa também é um outro modelo de moradia, ok? Muito bem, turma, esclarecido sobre esse assunto de moradia, de tipos de moradia. Aqui outros povos diferentes do nosso, diferentes da atualidade, podem morar nesse tipo de moradia e algumas como eu descrevi aqui e que você acabou de ler comigo. A nossa atividade de classe, você responderá comigo a página 69 e também a 70. Eu já vou pedir que você anote acima da página classe e coloquem a data de hoje. Nós não estamos mais no 5º mês do ano, estamos no 6º mês do ano. Nós estamos em junho. Você vai colocar dia 2 do 6, que é o 6º mês do ano, 2 de junho. Anotem e nós vamos responder agora. Primeira questão. Observe as imagens e ligue cada habitação ao seu povo adequado. A primeira figurinha que apareceu do lado esquerdo da sua folha é um quê? Aquela casinha feita com gelo. Como ela se chama? Iglu. Muito bem. E quem é que mora no iglu? É o rei, o indígena ou o esquimó. Você vai ligar a casinha do iglu até a última pessoa que aparecer. Você vai ligar até a última pessoa, que é o esquimó. Já o castelo, que é outro tipo de moradia, o castelo, quem que mora no castelo? É o rei. Você vai ligar até a figura do rei. E por último, a oca. A oca, quem é que mora na oca? São os indígenas. Muito bem, você vai ligar, portanto, até
até o indígena, certo? Então liguem e nós vamos fazer a próxima questão. No segundo quesito, nós vamos colocar: ordene as palavras abaixo, em seguida forme frases. Letra A. Nós precisamos colocar palavra por palavra na ordem para formar uma frase. Primeira coisa a fazer, tem que colocar a palavra que está no número 1. Qual é a palavra que apareceu? Letra O. Neste caso, no segundo, letrinha A, você vai colocar letra maiúscula, pois é início de resposta. O, palavra de número 2, modelo. O modelo. Número 3 agora, de... Agora vem qual? Nossa casa é a próxima palavra. O modelo de nossa casa depende, foi a próxima palavra que apareceu, depende do, depois veio lugar, palavra de número 8, onde, e por último, a 10ª palavra, moramos. Percebam que depois da palavra moramos tem um ponto final. Isto significa que a frase encerrou. Vocês precisam também colocar a pontuação. Se na sua linha não couber toda a frase, você pode colocar na parte de baixo, certo? Não tem problema. Letrinha B. Palavrinha de número 1 é a que está com letra maiúscula. Todas, coloquem também T maiúsculo, todas as, palavras de número 3, pessoas, todas as pessoas, tem acento, a palavra tem, coloque o acento circunflexo, tem direito, a, esse A tem um acento inclinado para cá, esse acento se chama crase, vocês vão estudar mais para frente sobre esse assunto. A, e a última palavra, moradia. Todas as pessoas têm direito à moradia. Completem as letras A e B com a resposta. E nós vamos para a próxima questão. Assim que você acabar de fazer a segunda questão, vamos responder o terceiro. Qual das moradias estudadas você achou mais interessante e por quê? Resposta pessoal. Suponhamos que você tenha escolhido o iglu. Eu achei mais interessante o iglu, porque a casa é feita de gelo, é uma casa bonita, é uma casa diferente. Você vai colocar a sua opinião nessa terceira questão. Peçam ajuda dos adultos para poder responder essa terceira questão, certo? Então eu vou deixar vocês à vontade para colocarem a opinião de vocês e também enviem a foto para saber o que foi que você colocou. Vamos para a quarta questão? Complete as frases a seguir com as palavras do quadro abaixo. Tem as palavras árabes, Egito, Mongólia, Oca. Letra A. Os povos da fazem suas casas com feltro grosso. Os povos de onde? De que país? De que cidade? Mongólia. Escrevam a palavra Mongólia na letra A. Mongólia tem acento no Gó. Coloquem o acento Mongólia. Letra B. Os povos que vivem no deserto e estão sempre mudando de lugar. Os povos árabes. Os povos árabes. A palavra árabes também tem acento agudo no primeiro A. Letra C. A é a moradia dos povos indígenas. A, Oca. Muito bem, escrevam a palavra Oca. Estas duas aqui
não tem palavra, não tem a letrinha maiúscula, porque elas estão no meio da frase, não no início. Esse daqui vai colocar com letra maiúscula porque é o nome de uma cidade, né? Entenderam? Por isso que precisa colocar esse com letra maiúscula, mas esses dois aqui não precisa. Letra D. As casas eram feitas de barro. Qual era a região onde as casas eram feitas de barro? Povos antigos era na região do Egito. Muito bem. Você já deve ter escutado, visto filmes, desenhos sobre o Egito. Como o Egito é nome de país, letra maiúscula, aqui e aqui. Nome de cidade, nome de país, regiões, bairros, tudo é letra maiúscula. Quinto, leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. De Rosiana Murray. Para você, porque as pessoas precisam ter onde morar. Porque é um direito de cada uma delas, é uma necessidade que todas as pessoas têm. Você colocará a sua resposta. Esta também é a resposta pessoal. O que é que você acha? Por que todo mundo precisa de um lugar para morar? Imagine se nós não tivéssemos um lugar para morar. Como nós iríamos descansar? Como nós iríamos dormir em paz, nos alimentar, passar o dia, fazer nossas atividades? Como seria? Seria bem ruim. Você vai colocar também a sua resposta pessoal aqui na quinta questão. Comece com letra maiúscula, termine com ponto final e peça ajuda dos adultos para completar, caso você fique com dúvida. Ok? Resposta pessoal também. E a atividade de casa de vocês de hoje será nas próximas páginas. A 71 é o outro assunto que eu falei para vocês no início do vídeo, moradias no campo e na cidade. Nós vimos moradias de outros povos, já esses aqui são moradias no campo e na cidade. Nós estudamos também em geografia que campo e cidade são regiões que podem ficar mais próximas da capital e tem também regiões que são um pouco mais distantes. Por exemplo, aqui no nosso estado de Pernambuco, o nome do estado é Pernambuco. A capital se chama Recife. Essa região do Recife e região metropolitana é a chamada da área urbana. São as casas da cidade. Cidade, área urbana, são essas áreas mais próximas das capitais e também das regiões que ficam ao redor delas, regiões metropolitanas. Aqui, as moradias, elas podem ser um pouco diferentes das moradias que ficam mais afastadas do centro da cidade. Aqui, no nosso estado, como eu expliquei antes, algumas casas do sertão que ficam bem longe da capital, elas podem ser construídas com outro tipo de material, como o barro, cipós, palhas ou madeiras. Vamos fazer a leitura agora da página 71 e eu vou explicar como vocês realizarão a atividade de casa, ok? Vamos lá, página 71, moradias no campo e na cidade. No campo encontramos sítios, chácaras, granjas e fazendas. Você já visitou algum lugar destes? Os sítios, as chácaras, as granjas e fazendas geralmente ficam em regiões mais distantes da capital. São as áreas onde o ar é mais puro. Os animais de fazenda são criados nessa região, como porcos, ovelhas, cavalos, bois, bodes, cabritos, galinhas e outros animais. Observem que aqui, nessa foto, tem aqui uma casa feita de alvenaria, porém ao redor dela você vai encontrar muito verde, muita grama, muitas árvores frutíferas. Você entrará em contato com a natureza nesse tipo de região. Geralmente nessas regiões, essas casas ficam próximas de cachoeiras, de lagoas, de riachos. E essas pessoas, elas têm uma vida muito mais saudável, porque na cidade grande o que é que acontece de tão forte, de tão intenso? O ar fica como?
Com um mau cheiro, poluído, porque tem muito carro, muita fábrica e o ar da região que fica mais próxima da capital, o ar da cidade, ele é um ar poluído. Já quem mora aqui nessa região dos sítios, das fazendas, das granjas, das chácaras, recebem o ar mais puro, porque aqui não tem tanta poluição quanto na cidade. Encontramos também uma quantidade menor de casas em comparação às cidades. Tem menos casas nessas regiões. As casas estão espalhadas pela paisagem e ficam distantes umas das outras. Aqui, quem mora nessas regiões do campo, as casas são longe uma da outra, elas são mais afastadas. Já essa parte daqui mostra uma cidade grande e nessa cidade, as casas da cidade são bem diferentes. A maioria das moradias é mais moderna, possuem prédios com vários apartamentos. Várias moradias precisam ser construídas porque a população da cidade aumenta cada vez mais. Muitas pessoas chegam à cidade procurando trabalho e precisam ter um lugar para morar. A maior quantidade, a maior oferta de trabalho no campo geralmente é voltado para a agricultura, o cultivo, a criação de animais. Já nas cidades, as oportunidades de trabalho têm mais, são maiores, porque a grande quantidade de pessoas que moram lá tem vários outros serviços para elas poderem realizar. E aqui mora muito mais gente na cidade do que no campo, porque tem muita gente saindo do campo indo para a cidade em busca de trabalho. Todo mundo precisa trabalhar para se manter, para viver. Aqui na atividade que vocês farão, essa primeira questão, vocês vão ligar as características dessas moradias. Tem alguns animaizinhos também que constroem a própria casa, como um passarinho chamado João de Barro. Ele carrega o barro, vai construindo a sua casinha sozinho. E aqui tem casas também diferentes. As casas, elas nos protegem de quê? Do frio e do calor, da chuva, das tempestades, dos perigos. Você vai ligar as características com cada casa apresentada. Segunda questão, resposta pessoal. O terceiro quesito, você vai colocar também resposta pessoal, vai marcar um X de acordo com o tipo de moradia do lugar que você vive. Na quarta questão tem uma cruzadinha. Caso você fique com dúvida, vocês podem pesquisar na internet ou até mesmo voltar para o textinho que tem explicando tudo como fazer. Aqui na letra A da quarta questão diz assim: o lugar onde encontramos uma grande diversidade de casas é na cidade ou no campo? Eu falei no vídeo, um pouquinho mais cedo. Você vai colocar na letra A, na vertical. Letra B, encontramos no casas distantes uma da outra, no campo ou na cidade? Já dei a dica. Letra C, o é a moradia que possui vários apartamentos. Muito fácil. As existem no campo. As é uma daquelas tipos de moradia, tipos de sítios, fazendas. Vocês vão pesquisar e vão colocar a palavrinha aqui de acordo com essa informação. Na quinta questão, você vai encontrar 5 palavras relacionadas às moradias da cidade. Ok, turma? Responda essa atividade de casa. Quaisquer dúvidas? Tia, eu não entendi tal questão. Envie uma pergunta para mim no aplicativo. Eu vou ler e responder para você para tirar a sua dúvida. Na nossa próxima aula de História, nós faremos a correção das 72 e 73 e vamos encerrar os assuntos do nosso livro falando sobre, no futuro, como serão as moradias do Brasil. Não perca essa aula de História, eu fico te aguardando. Muito obrigada, turma, pela sua participação na nossa aula de História. Um beijo, segundo ano, e eu te vejo já já na nossa aula de Matemática. Tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.